A gente costuma ouvir que a humanidade nasceu quebrada, que o erro está no nosso DNA. Mas, e se o roteiro original fosse outro? No começo, não existia o conceito de ter que dar certo. As coisas simplesmente eram. Não havia o peso da culpa no peito ao acordar, nem aquele frio na barriga de quem sente que está sendo vigiado. Era paz, pura e simples. O Gênesis descreve um jardim, o Éden. Mas esqueça por um momento as pinturas clássicas. Imagine um lugar onde o trabalho não era um fardo, mas uma dança com a natureza. Onde o Criador não era um juiz distante, mas alguém que caminhava com você no frescor da tarde, conversando sobre as estrelas. Lá, a liberdade era quase absoluta. Quase. Havia uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a regra era clara: não comam dela. Muitas pessoas veem isso como um teste cruel, uma armadilha, mas talvez fosse apenas confiança, o único lugar no universo onde o ser humano poderia exercer o seu não para provar o seu sim. Tudo seguia esse ritmo perfeito, até o dia da conversa. A serpente não usou força, usou dúvida. Ela distorceu a realidade até que o fruto parecesse a única coisa que faltava para a felicidade completa. Eva estendeu a mão. O estalo do fruto sendo colhido deve ter soado como um trovão naquele silêncio. Ela comeu. Nada caiu do céu, nenhum raio, nenhuma punição imediata. Só silêncio. E a primeira vergonha da história humana. Na história que conhecemos, Adão recebe o fruto e come logo em seguida, um efeito dominó que derrubou a humanidade. Mas, e se ele não tivesse comido? Imagina a cena. Eva oferece o fruto, os olhos dela já estão mudando. Ela sente o peso da primeira mentira, o frio da primeira vergonha. Ela olha para Adão com um misto de descoberta e medo. Adão olha para o fruto, olha para o Criador, olha para a mulher que ama. Ele respira fundo e diz: não. Nesse exato momento, o universo se dividiria em dois. Eva sentiria a mudança na pele, a consciência pesando como chumbo. Pela primeira vez, a necessidade de se esconder, de cobrir o corpo com folhas, de fugir do olhar de quem a amava. Mas Adão continuaria o mesmo, sem culpa, sem medo. O único ser humano na história a manter a inocência original. Quando a voz de Deus ecoasse pelo jardim naquela tarde, Eva correria para as sombras. Adão não, ele ficaria ali, de pé. Deus lidaria com Eva, não com ódio, mas com a tristeza de quem vê uma consequência inevitável: a separação. O Éden, aquele estado de transparência total, não poderia mais ser o lar dela. E então surge a escolha. Adão poderia ficar no paraíso, em comunhão perfeita, mas sozinho. Ou poderia seguir Eva para o desconhecido. Talvez, pela primeira vez, o amor falasse mais alto que o próprio paraíso. Ele não seria expulso, ele escolheria sair. 2 passos para fora do jardim, de mãos dadas com ela. Não como condenado, mas como companheiro. A história da humanidade não começaria com uma queda forçada, mas com um ato de solidariedade. Os filhos deles cresceriam diferentes. Caim e Abel não aprenderiam o ódio. O primeiro sangue da história nunca cairia na terra. Sem esse primeiro assassinato, a violência não se tornaria linguagem. Não haveria vingança. Não haveria medo entre irmãos. A humanidade não começaria sua jornada aprendendo a matar. As gerações seguintes cresceriam sem desconfiança. Aldeias surgiriam abertas, sem muralhas, sem torres de vigia. Ninguém precisaria guardar a noite com armas nas mãos. O ferro não nasceria como espada. Viraria arado, ferramenta, ponte, casa. As cidades surgiriam por cooperação, não por defesa. E isso mudaria o ritmo do mundo. Sem ataques, o conhecimento não seria perdido. Sem invasões, culturas não seriam apagadas. Cada geração herdaria tudo da anterior. Na nossa história, a violência cresceu tanto que o mundo inteiro precisou ser reiniciado pelo dilúvio. Mas aqui, ele nunca viria. Sem corrupção coletiva, não haveria motivo para apagar tudo. Nenhuma arca, nenhuma extinção, nenhum recomeço. A história seguiria contínua. Século após século, o conhecimento apenas se acumularia.
Ferramentas melhores, agricultura melhor, medicina mais cedo, navegação mais cedo. A humanidade avançaria em linha reta, não em ciclos de destruição. Todos ainda falariam a mesma língua, sem confusão, sem fronteiras culturais. Ideias atravessariam continentes como o vento. A Torre de Babel não nasceria do orgulho, nasceria da curiosidade. Seria um centro de observação do céu, um lugar para estudar estrelas, registrar o tempo, entender o universo. Bibliotecas cresceriam em vez de queimar. O saber não seria perdido em guerras, porque guerras simplesmente não existiriam. Nenhum povo pisaria sobre o outro para crescer. Não haveria escravidão em massa, nenhum império dominando nações vizinhas, nenhuma Babilônia destruindo cidades, nenhuma Roma crucificando rebeldes, nenhum exército marchando sobre o medo. A história humana não seria escrita por batalhas, mas por descobertas. Sem conquistas violentas, a ciência não pararia. Sem invasões, universidades não seriam destruídas. Sem perseguições, pensadores não seriam silenciados. A Idade Média não seria uma era de trevas, seria apenas continuidade. Conhecimento passando de pai para filho, de mestre para aprendiz, sem interrupções. Sem cruzadas, sem guerras religiosas, sem sangue em nome da fé. A espiritualidade não dividiria povos, ela aproximaria. Séculos depois, o mundo não precisaria de canhões, não precisaria de pólvora, não precisaria de armas. A energia que hoje usamos para destruir seria usada para construir. Talvez atravessássemos oceanos antes, talvez voássemos antes, talvez chegássemos à Lua antes. Sem colonizações violentas, nenhum povo seria apagado. Sem tráfico humano, nenhuma geração nasceria em correntes. Sem guerras mundiais, milhões de vidas não seriam interrompidas. Sem bombas, cidades não virariam pó. Quantos cientistas teriam vivido? Quantos artistas? Quantas ideias nunca teriam morrido nas trincheiras? Espiritualmente, tudo seria diferente. Sem uma queda global, a relação com Deus não seria baseada em culpa, seria convivência, não medo, não condenação. A morte ainda existiria, claro, como o fim natural de um ciclo, não como punição, não como violência. Um mundo imperfeito, mas não cruel. Agora olhe para o nosso presente, sem as cicatrizes das guerras, sem genocídios, sem séculos de destruição. Quantas mentes brilhantes ainda estariam aqui? Quantas ideias teriam sobrevivido? Talvez estivéssemos milênios à frente, falando a mesma língua, vivendo sem medo uns dos outros. Tudo isso porque um único momento silencioso mudou o destino de bilhões. Então, o que suas pequenas escolhas de hoje podem estar construindo para o futuro? O paraíso pode estar longe, mas a nossa humanidade, essa a gente decide a cada respiração.